Sempre existiram guerras. Mas desde o último século, o mundo nunca mais teve paz. É como se uma página tivesse sido virada na história da humanidade. E uma nova era se iniciou. A tecnologia avançou de uma forma assustadora. E a maldade também. Estamos vivendo o fim dos tempos. Todos os sinais apontam para as profecias das Sagradas Escrituras. Mas as pessoas estão distraídas demais para receber. Não veem a guerra silenciosa que está acontecendo, onde o que está em jogo é o seu bem mais precioso, a sua alma. Nós não estamos brincando, nós estamos numa guerra espiritual. Você vê que um monte de gente vem na igreja para ser curado, para ser liberto, para resolver problemas, para conquistar bênçãos, mas pouca gente quer a salvação. Por quê? Porque para conquistar a salvação tem que abrir mão do mundo, tem que abrir mão do seu querer, tem que abrir mão da sua vontade. E as pessoas não querem isso, elas querem o mundo, desgraçadamente. Então, se você quer o mundo, você vai ficar aqui nesse mundo, pode ter certeza. Mas se você quiser o reino dos céus, Jesus está pronto para salvar. Se até aqui você se via derrotado nesta guerra espiritual, esta é a sua chance de encontrar salvação para a sua alma. Como foi que o senhor chegou à igreja? Então, eu cheguei com a minha vida toda derrotada, né? Cheguei com um quadro de depressão, que eu tinha problema com vício, com álcool, com drogas. Eu fiquei 1 ano sofrendo, depressivo, viciado, vendo pela TV, mas não tomava uma atitude, né? Quando eu realmente decidi a vir, porque realmente eu estava no fundo do poço mesmo. E a primeira coisa que eu percebi quando eu vim na quarta-feira foi a paz, né? Eu buscava essa paz, buscava essa alegria, mas assim, a primeira coisa que eu percebi é a paz, né? É a paz que Deus promete. Hoje o senhor pode afirmar que é feliz de verdade, né? Com certeza, né? O senhor tem algum vício, tem depressão, tem alguns desses sintomas ou não tem mais nada? Não tenho mais nada. Muito pelo contrário, né? Eu estou aqui, já vai fazer mais de 20 anos e houve uma mudança na minha vida, né? E hoje eu continuo aqui porque eu vou até o fim. Nesta quarta-feira, às 19 horas, na Catedral da Fé, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Não são poucas as pessoas que estão em busca da paz, da felicidade, daquela sensação de bem-estar. Como que você pode alcançar isso? Somente através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você passa a ter contato com as Escrituras Sagradas, o Espírito da palavra vai curando o seu interior, vai te libertando dos seus traumas, complexos, medos, dúvidas e tudo aquilo que faz o ser humano sofrer. É por isso que nós temos todos os dias batido na tecla da necessidade de você buscar a Deus, a fonte de vida, a fonte de paz, a fonte de esperança. E a fé que você e eu e todo ser humano tanto precisa para lutar e vencer os seus problemas, vem por ouvir a palavra de Deus. Essa palavra tem mudado a vida das pessoas que têm vindo, por exemplo, às quartas-feiras, participar da noite do encontro com Deus, onde estamos vivendo um estudo bíblico muito especial. Nesta quarta-feira você poderá acompanhar o estudo bíblico sobre a armadura de Deus. Deus nos dá uma armadura e todos nós sabemos para que fim é feita uma armadura. Nós vivemos uma guerra constante contra tantos pensamentos negativos que bombardeiam a nossa mente e tentam nos
perturbar, nos atormentar, ou seja, tirar a nossa paz, não é verdade? Por isso, se você quiser ter uma fé forte, uma fé vencedora, quarta-feira é o dia para você. Acompanhe esse testemunho e a gente já volta. Meu nome é Angélica Pereira, eu tenho 35 anos, sou autônoma. Quando eu tive a minha filha, nasceu dentro de mim um desejo de construir a minha família, de me casar, coisa que eu nunca tinha tido. Então eu sempre busquei um relacionamento assim, né? E aí ia fazer 5 anos que eu estava com esse rapaz, e aí eu vi que ele não queria nada sério. E aquilo começou a me entristecer demais, eu comecei a ficar muito angustiada. E aí eu me lembrei da época que eu fui para a igreja lá atrás e como o que Deus tinha feito por mim, como eu tinha me sentido. Aí eu falei assim, não, eu preciso voltar, né? Eu preciso ir lá de novo. E o pastor falou assim, quem não tem o Espírito Santo não tem que pedir outra coisa, tem que pedir Ele. E aí eu busquei, né? Com todas as minhas forças, eu mergulhei, eu renunciei, né? Aquele relacionamento. Eu foquei nas coisas de Deus. Então eu estava sempre evangelizando, sempre estava na igreja. A gente já fazia discipulados, já estava participando das reuniões para ser obreiros. A gente foi levantado a obreiro. Pensei assim comigo, agora que eu tenho o Espírito Santo, eu vou focar na minha vida sentimental. Né? Foi tão difícil conseguir o Espírito Santo, agora eu vou descansar e vou focar na minha vida sentimental. E foi o que eu fiz. Né? Eu sempre estive ali na igreja ativa, ajudava as pessoas, ajudava nas reuniões, mas o meu foco já tinha se tornado outro, né? Que era a vida sentimental. Nisso, automaticamente a nossa comunhão com Deus vai se esfriando, né? Porque tudo aquilo que não faz mais parte da minha mente, eu não vou focar, né? E ali eu já não estava bem, só que a gente não percebe, né? Quando a gente vê, já tomou conta, né? Antes da gente cair, Deus fala com a gente. E é muito nítido. Só que a gente dá atenção para aquele sentimento, né? E nisso eu fiquei longe da igreja mais ou menos 10 anos. Não voltei a fazer nada de errado assim, grave, mas eu saí para buscar realizar esse sonho, porque eu não tive... Na verdade, eu fui covarde, eu não confiei em Deus, que Ele faria aquilo. Eu queria que acontecesse rápido, eu não soube esperar, né? A ansiedade tomou conta e eu queria de qualquer maneira. Então, eu saí para fazer com as minhas próprias forças. Eu conheci um outro rapaz, a gente namorou 3 anos à distância, e aí depois de 3 anos namorando, ele sempre me chamava para ir para a cidade dele, para morar junto com ele. E aí eu fui e morei junto com ele 3 anos. E eu senti uma necessidade de falar com Deus, coisa que eu não fazia há muitos anos. E eu estava tão feliz que eu queria agradecer. Só que eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Quando está tudo muito bem, a gente sempre desconfia. Então, teve uma vez que eu entrei no banheiro, fechei a porta e fui falar com Deus. Eu falei assim, meu Deus, até agradeci, né? Eu falei, eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo, mas muito obrigada por tudo. Só que se eu estiver sendo enganada, se estiver acontecendo alguma coisa, me mostra, porque eu não quero ficar com uma pessoa o resto da minha vida sendo enganada. Aí depois que eu fiz essa oração, eu fui descobrindo muitas traições da parte dele, muitas. Nessa situação, Deus falou para mim, falou assim, olha, eu vou te dar mais uma chance. E aí eu decidi voltar, né? Como eu já sabia, né, o que eu tinha que fazer, porque eu já tinha passado por tudo aquilo. E ali eu me arrependi, me batizei nas águas. Uma quarta-feira, eu peguei e falei para Deus, né? Eu falei assim, olha, tudo o que eu passei foi culpa minha. Me perdoa por eu não ter confiado, por eu não ter esperado, né, o tempo certo. Eu fui ansiosa, eu quis fazer as coisas do meu jeito. E ali eu falei tudo o que estava dentro de mim. Ele falou assim, eu só vou ser com você se você for comigo. Foi tipo uma bronca, foi isso que eu senti na hora, sabe? Porque eu fiquei até em choque, assim, como quando a gente toma uma repreensão de alguém. Ele falou assim, eu sou com você enquanto você for comigo. Se você me deixar,
eu vou te deixar, né? E ali eu entendi, eu falei assim, poxa, como está escrito, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca abandona o ser humano. É o ser humano que abandona ele. Ali eu falei, não, eu vou fazer o que tiver que fazer. Eu vou começar do zero. E nisso eu terminei o meu relacionamento e fui embora, voltei para São Paulo. Toda aquela dor, toda a saudade, até o sentimento que eu tinha por ele foi arrancado. É como se Deus tivesse colocado a mão e tirado de dentro de mim. Deus me mostrou que eu tinha que confiar. Não naquilo que eu estava vendo, mas naquilo que Ele tinha poder para fazer na minha vida. Hoje eu entendi que a coisa mais importante que a gente tem é a nossa salvação, é a nossa comunhão com Deus. E uma vez o pastor falou que a gente tinha que priorizar o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele pode nos dar tudo. Tudo que a gente sonha, o Espírito Santo pode dar. E para eu permanecer salva, eu tenho que me alimentar da palavra de Deus todos os dias. Tudo depende da fé. A paz interior, a solução dos problemas, a salvação da alma. Mas como ter essa fé que funciona? A fé que permanece. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui está a resposta para aqueles que perguntam o que devem fazer para tê-la. Muitos querem fé, mas não querem ouvir. Se você quiser aprender a usar esta palavra para mudar a sua vida, venha ouvi-la nesta quarta-feira. Descubra ensinamentos valiosos que transformarão a sua mente. Às 7, 10, meio-dia, 15 e 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Traga a sua Bíblia e ouvidos bem atentos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Estamos vivendo esta fase nas quartas-feiras, o estudo bíblico sobre a armadura de Deus. Por que que Deus nos dá uma armadura? Porque aqui embaixo, todos os dias nós enfrentamos lutas, não é verdade? E para que você não venha desanimar, para que você não venha cair em depressão, para que você não venha viver uma vida de tormentos, Ele te dá a fé. Aliás, a fé é um dos itens da armadura de Deus. A Bíblia compara a fé ao escudo e a palavra à espada. Ora, movidos ou munidos, melhor dizendo, da espada e do escudo, ou seja, a palavra de Deus e a fé. E os demais itens da armadura de Deus, certamente você vai vencer tudo aquilo que tanto lhe ataca, seja o medo, seja a dúvida, seja a depressão, seja o vazio na alma, seja essa sensação de mal-estar, essa apreensão, essa coisa que há dentro de você que te deixa inquieto, inquieta. Você não tem paz. Você quer resolver esse problema? Está aqui, ó. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É essa palavra que vai te dar força, é essa palavra que vai te dar ânimo, é essa palavra que vai te dar coragem, é essa palavra que vai fazer você forte, forte para vencer as suas guerras, forte para vencer as suas lutas. Nesta quarta-feira, o dia todo, estaremos vivendo essa fé e especialmente à noite, na noite do encontro com Deus, às 7 da noite. Se você está aqui em Florianópolis, você pode participar conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, e em todos os templos da Igreja Universal. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, ou em uma Igreja Universal
mais perto de você. Vamos acompanhar o que pessoas que vêm quartas-feiras têm a falar a respeito dessa reunião. Mariana, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Bom, na reunião de quarta-feira é um alimento. De domingo até quarta-feira, a gente passa por N problemas, né? Dificuldades, lutas, cada um tem as suas, né? E na palavra de Deus está escrito, congregai-vos. Então, porque isso faz total diferença na nossa vida, né? A gente precisa da direção, né? Por mais que a gente tenha a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus fora da igreja, mas aqui a gente ouve, né? A direção, de como a gente lidar, né? Com as dificuldades fora daqui, né? E como foi que você chegou à igreja? Eu cheguei através do meu esposo, com um vazio muito grande, muitos traumas, muitas feridas, né? Então, isso tudo me fez perseverar, principalmente, né? Porque só eu sei o que eu passei antes de chegar aqui, né? Então, e como que você está hoje? Hoje eu tô completa, né? Por mais que tenham outras áreas que precisam, né? Que Deus vai trabalhando dia após dia, mas o principal eu já tenho, que é o Espírito Santo. Não foi fácil, né? Foi uma guerra, mas assim, hoje eu me sinto realizada. Por mais que eu perca tudo, se hoje tudo me faltar, eu tenho o principal, né? Hoje você pode dizer que é feliz de verdade? Hoje sim, completamente. O que você tem a dizer para essa pessoa que está passando agora por aquilo que você passou um dia? Perseverar, né? Porque o diabo ele sabe quem tem sede de vencer, né? Então ele vai colocar obstáculos pra gente não chegar até aqui, né? De quando eu coloquei os meus pés na igreja, foi uma guerra, mas foi perseverando dia após dia que Deus me honrou e vem me honrando, graças a Deus. Então valeu a pena. Com certeza. Rodrigo, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Tem me ajudado muito em relação ao fortalecimento espiritual, né? A gente enfrenta muitas lutas no dia a dia, né? Então as reuniões de quarta-feiras têm sido um alimento para a gente, né? Onde a gente sai daqui fortalecido, preparado para os problemas diários, né? Que a gente enfrenta todos os dias, né? Como foi que você chegou nessas reuniões de quarta-feira? Então, eu era uma pessoa tinha muitos complexos, né? De inferioridade, não me aceitava, eu era muito agressivo também. E depois que eu comecei a frequentar as reuniões da busca do Espírito Santo, né? A gente recebeu o Espírito Santo e hoje a gente é uma pessoa totalmente transformada, né? Eu me aceito, eu tenho paz, eu tenho alegria. E hoje a gente consegue ter paz dentro da gente, né? Você pode dizer que você é feliz? Eu sou feliz, hoje eu sou feliz, não era, né? Eu não era feliz. No meu próprio semblante, antes de eu chegar nas reuniões de quarta-feira, a pessoa já conseguia ver a tristeza. Tinha um semblante carregado, né? E hoje não, hoje a gente é feliz. O que você tem a dizer para essa pessoa que está passando pelo mesmo que você passou um dia? Então, eu faço um convite para essa pessoa, né, independente do que ela já ouviu, e de repente ela até ouve na própria mente dela que para ela não tem jeito, né? Que ela sai de casa e deu uma chance para ela mesma, participando dessa reunião de quarta-feira. Eu tenho certeza que ela vai sair daqui transformada, independente da situação que ela se encontra. Ela vai chegar aqui, vai ouvir uma palavra e vai sair daqui fortalecida. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Gabriela, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Bom, tem me ajudado no crescimento espiritual da minha fé, é um fortalecimento, porque a gente para no meio da semana, na quarta-feira, para receber o ensinamento que vem dos céus, vem de Deus para nos fortalecer, porque no dia a dia há lutas, há dificuldades, então a gente tem que estar ali com a fé, a bateria recarregada, para poder se fortalecer e permanecer firme. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, você tem a oportunidade de dar ouvidos à única palavra que realmente pode lhe guiar a um futuro feliz de verdade. E nesta quarta-feira, eu quero que você que está aqui em Florianópolis pense e tome uma decisão. Eu vou lá, eu vou ouvir o que a palavra de Deus tem a me dizer, porque esta sim
é garantida. E a sua fé certamente será fortalecida, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Faça o que está a seu alcance. Dê um passo na direção certa. Você vai colher o fruto dessa decisão que você tomar. E falando em direção certa, nós estamos vivendo os 9 domingos das bem-aventuranças. Acompanhe esse testemunho e a gente já volta. Seu nome? Josué. E o seu? Karine. Quem vai começar? Ela. Então, Karine, antes do seu encontro com Deus, como é que era a sua vida? Eu cheguei na igreja como uma morta-viva, literalmente me sentindo assim um lixo. Eu tinha depressão profunda, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Eu cheguei com esôfago de Barré, gastei muito dinheiro com um tratamento porque os médicos não sabiam mais o que fazer. Todo o dinheiro investido, o meu corpo simplesmente não aceitava. Então eu cheguei assim, destruída, com 15 quilos a menos, sem perspectiva nenhuma. Realmente me sentindo um lixo. E você, como é que você chegou na igreja? Eu cheguei na igreja, na verdade, na minha adolescência, né? Eu cheguei com 13 anos na igreja e antes disso, aí, então, eu era aquele adolescente que roubava. Não era viciado, mas usava algumas drogas e principalmente na vida espiritual era o meu problema mais sério porque a minha família era toda de religião. Né? Então essa foi a condição que eu cheguei na igreja, vendo vultos, som de vozes... totalmente perturbado. O que você fez para mudar a sua situação, sua condição? Eu obedeci, porque eu cheguei e entendi que tinha uma vida para mim que o Senhor Jesus poderia mudar, mas que eu teria que abrir mão de muita coisa. Eu tinha muitos problemas espirituais, eu não tinha regra, não tinha limites para nada, não respeitava nada. E aí, quando eu cheguei, eu entendi que não podia ser do meu jeito. Que se eu quisesse essa vida que o Senhor Jesus tinha, eu tinha que obedecer conforme o homem de Deus falava. E eu fui radical. Então, eu tive que perdoar, eu tive que me limpar, eu passei por um processo de libertação interna, porque eu era muito podre. Eu, literalmente, obedecia tudo. A direção é assim, tem que perdoar. Doía muito, foi muito difícil, mas eu obedecia. E o que aconteceu? Eu comecei a comer de novo, no mesmo dia eu dormi, que para mim assim foi espetacular, porque eu tinha tentado outras portas. Então eu dormi, mesmo não entendendo muita coisa do que o pastor falava, eu falava, tem alguma coisa nessa igreja, então eu vou continuar. E aí começou a mudar por dentro, comecei a ter paz, eu me libertei, tive encontro com o Senhor Jesus, e aí eu entendi, porque assim, eu já estava começando a ter vida, que eu não tinha, mas o pastor falou, olha, para você ter uma vida transformada, o mais importante não é sua saúde, não é nada restaurado, é o Espírito Santo. Então eu coloquei dentro de mim, eu quero ele. E aí eu lutei, assim, 24 horas por dia, não tinha trabalho, não tinha nada, eu abri mão do noivado, nós estávamos prestes a casar porque ele não queria seguir a fé, então eu falei, não quero, eu quero esse Jesus. E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, transformou tudo, né? Para mim, que me sentia um lixo, sem valor nenhum, eu entendi que eu tinha, e que eu era muito preciosa, né? Eu tenho paz, hoje eu sou feliz, muito antes de conhecer ele, né? Eu já tinha felicidade, hoje eu durmo, hoje eu consigo passar vida, que eu não tinha nem para mim antes. O que você fez para mudar a sua condição quando você chegou? A minha condição, bispo, na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu me entreguei. Foi, como a Karine falou, obediência total. E ali eu fui trabalhando na minha vida espiritual, como ela falou, tudo que o pastor falava, a gente obedecia, a gente fazia, para então começar a ter de fato um relacionamento de Deus, conhecer que, em primeiro lugar, para que a minha vida mudasse, eu precisava do Espírito Santo. Né? Então foi através desse processo, fazendo coisas que ainda mais do que eu fazia antes, né, quando na casa de encosto, né, a gente servia, eu disse, poxa, vou ter que me entregar em muito mais. Passou a fazer mais para Deus do que fazia para o diabo. Até o ponto, eu falei com um obreiro ontem, a mãe de santo que eu ia, ela disse para mim, se você sair da igreja, você vai lavar um rabo de arraia, ela falou com essas palavras. Então, aquilo ali não teve um temor do diabo, mas disse, poxa, é a prova de que Deus é muito mais forte. Recebeu o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo, e a partir desse momento, todas as lutas, batalhas, o tempo na igreja, que por estar dentro da igreja, mas a gente teve lutas, também teve escolhas erradas, a gente dá cabeçada, principalmente na juventude, mas o Espírito Santo sempre deu força e sempre nos orientou até hoje para fazer a escolha certa como essa, que é o meu casamento hoje. Né? Vocês estão casados há quanto tempo? Há 9 anos. E aí, como é que foi isso aí?
Como é que o Espírito, como é que deu match? Eu estava na catedral, ele da outra igreja, a gente passou 6 meses fazendo o mesmo discipulado e a gente nunca tinha se visto. Aí teve um dia que eu falei... Na primeira fila, o pastor pediu para ela entregar um folheto e eu nessa visão, poxa, não quero saber de não, quero saber Aí, quando ela levantou para entregar a folha na primeira fila, aí eu olhei, eu disse, pô... Aí notou, né? Aí na hora também amarrei, eu disse, pô, tá amarrado. aí foi que... Mas eu sabia que era ele. E daí foi aquela coisa assim, voltei para a minha igreja, que era no bairro, e aí a gente começou a se conhecer através de um amigo nosso. Eu queria toda uma situação, porque eu precisava pesar o espírito dele, tinha que falar com o pastor, ele não podia nem sonhar. Puxar a ficha dele, né? Não, então o que eu fiz? Eu cuidava do Dose Mais Forte na época. Eu falei, eu vou criar uma situação de um evento na igreja. Eu descobri que era Rapkido, faixa preta em Rapkido. Ele vai fazer, então eu vou pesar como é que ele é, como é que ele se comporta. E ele não sabia de nada. Eu tinha os outros obreiros que me ajudavam. E aí depois disso... Aí eu fui atrás do pastor dele antes ainda dele saber. Fui atrás do pastor dele, da esposa, queria referência da mãe. Eu falei, olha, a senhora não é a mãe dele agora, a senhora é uma obreira que está olhando pela minha alma. Eu coloquei ela na parede. Falei, resumindo, deu certo. Deu match. Valeu a pena. Vale a pena, sim. Vale a pena esperar, vale a pena lutar e fazer a escolha certa, né? Porque até então eu disse, poxa, eu tenho o Espírito Santo. Eu estava trabalhando bem, tudo tranquilo. Eu disse, pô, Deus, falta uma coisa. Foi como a gente fez nessa Fogueira Santa. Uma coisa falta para mim, que é minha vida sentimental. Então, sacrifiquei uma vida sentimental. Na outra Fogueira Santa, e 6 meses depois, a gente já estava junto no altar. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Um novo ano chegou. E como sempre, todo mundo desejou que este fosse um ano feliz. Porque quem não quer ter a felicidade? Mas qual é o verdadeiro segredo para ser feliz de verdade? Você vai aprender como, de fato, fazer com que este seja um ano de felicidade plena. Ensinamentos práticos para a vida. Segredos revelados pelo próprio Senhor Jesus. Os 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7, 9 e meia e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal. Esta série de 9 domingos, tratando das bem-aventuranças, já tem mostrado a grandeza deste ensinamento na vida das pessoas que estão participando. O Senhor Jesus nos deu 9 lições, 9 segredos, os quais, colocados em prática, a vida muda. Se você colocar esses segredos, esses ensinamentos em prática, você vai ser feliz de verdade. Bem-aventurado significa mais que feliz, afortunado, aquele que foi privilegiado, favorecido por Deus. Você quer ser feliz de verdade? Então, eis aí a oportunidade para você. Nós da Universal estamos vivendo os 9 domingos das bem-aventuranças. Isso está acontecendo em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora, em 145 países. Você que está aqui em Florianópolis tem a oportunidade de participar conosco na Catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Eu estarei especialmente às 9h30 da manhã. Temos também às 7 da manhã no Jejum das Primícias e ao cair da tarde, às 18 horas. Traga a sua Bíblia, venha aprender do Senhor Jesus, porque Ele disse, é humilde e manso de coração. Para você que está em qualquer cidade aqui do estado, você pode participar através do universal.org e encontrar o endereço mais perto da sua casa, universal.org/localizar. E você vai também poder participar neste domingo. Você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Bom, a nossa participação está chegando ao fim, mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que nós mostramos aqui aconteceu porque essas pessoas deram um passo de fé na direção certa. Elas buscaram a Deus. Faça isso e você também estará dando o seu testemunho muito em breve. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.